Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou a Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde para trocar de forma leve e descontraída sobre os desafios alimentares na infância de uma maneira que se encaixe na loucura da tua rotina, seja de terapeuta ou de familiar. Esse é o Ânima Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além de comer. Olá, esse é o episódio de tratamento materno e a UTI neonatal. Nesse episódio, a gente vai seguir a nossa conversa sobre a amamentação e temos uma participação muito especial hoje da Patrícia Keitel, que vai falar um pouquinho com a gente, conversar sobre esse cenário dentro de uma unidade mais complexa, né, que é a UTI neonatal. Então, Paty, desde agora, muito obrigada. Obrigada por aceitar estar aqui com a gente, trocando essas informações, compartilhando conhecimento. Se tu quiser te apresentar um pouquinho para as pessoas saberem quem tu é. Quero agradecer muito o convite. É um assunto que eu não canso de falar e eu amo de paixão. A minha trajetória, então, começou muito tempo atrás, né? Eu me formei na fundação em 2010, depois eu fiz residência em terapia intensiva e foi o início da minha paixão em UTI neonatal. Não imaginava que eu fosse gostar tanto, que eu fosse me apaixonar pela área, mas foi realmente algo que foi me ganhando. E principalmente essa questão do aleitamento, porque eu não imaginava que fosse tomar a proporção que tomou. Quando eu estava na residência, me angustiava um pouquinho a questão da falta de tempo que eu tinha para olhar essa questão do aleitamento com mais cuidado, né, com mais tempo. E começou a me instigar. Eu falei assim, eu quero aprender mais sobre o assunto, né? Eu quero aprofundar um pouco mais. E aí eu decidi fazer o meu TCR, né? Meu trabalho de conclusão da residência, com a primeira oferta de seio materno em UTI neonatal. Por quê? Porque o que me chamava atenção muitas vezes era que essa primeira experiência das mães, né, era com prematuras o meu TCR, mas essa experiência das mães, assim, a primeira vez, eu sentia que elas sentiam um desamparo, né? Era assim, ai, vamos começar o aleitamento materno, vamos colocar teu bebê no seio e pronto, né? Como se fosse ser um Uhum, processo, assim, completamente natural. E aí eu vi as mães ali sem saber o que fazer, sem saber como conduzir, sem saber como posicionar aquele bebê no colo, né? Então, assim, me motivou a fazer esse trabalho para realmente pesquisar qual que era a sensação delas, o que que elas pensavam, o que que elas sentiam, se a mãe que tinha uma maior escolaridade, ela se sentia mais preparada para esse processo, se não tinha se não tinha nada a ver, ou o fato dela ser casada, ter uma rede de apoio, interferir nisso ou não, uhum. né? Então, assim, foi um trabalho muito bacana e que rendeu bastante para mim. E que eu adorei fazer, e que infelizmente eu gostaria de ter tido um N muito maior do que eu tive, né? Mas me trouxe dados muito interessantes e abriu também, eu acho, para a equipe da época ver esse lado com mais cuidado, né? Não olhar simplesmente, ah, chegou a hora de tu começar a amamentar teu filho, pronto, tá aqui, e aí, como se tivesse tudo resolvido, né? A gente entende, a gente sabe, quem já esteve em UTI neonatal, a gente sabe o quanto a vida da enfermagem é corrida, né? Então, muitas vezes a gente sabe que as técnicas tentam ali auxiliar, mas nem sempre é possível ficar do lado dessa mãe que está iniciando esse processo, né? Então, eu acho que a nossa entrada também, o crescimento da fono, também dentro da UTI neonatal, proporcionou também esse auxílio maior, essa questão de avaliar a criança, avaliar o início, né, dessa alimentação por via oral, se essa criança está preparada ou não está, se essa mãe está preparada, está orientada ou não está, né, até para que não ultrapasse o limite desse bebê naquele momento, né. Então, esse foi meu início, tá? Eu antecipei um pouco as coisas, mas é porque realmente a minha residência, que foi realmente o início da minha paixão por NEL, pelo aleitamento materno, né? Depois disso, eu fiz meu mestrado, que também eu fiz a minha dissertação em aleitamento materno. E na época que eu estava fazendo mestrado, eu acabei também fazendo curso de consultoria em alimentação, porque
o meu objetivo naquela época não era fazer a consultoria de amamentação fora do hospital. O que que era o meu objetivo? Era entender realmente mais a fundo sobre a amamentação para levar esse conhecimento para a NEL, Pra dentro da né? ANEL. Muito bom. Então, assim, basicamente a minha formação foi essa, né? E aí faço alguns cursos, né? Vou me atualizando. E foi através da amamentação também que eu fui parar na Austrália, né? Foi por causa dessa, né, dessa atuação em NEL e amamentação que acabou sendo uma ponte para que conhecesse meu trabalho lá. Então, esse basicamente foi meu caminho até hoje, né? Não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, é um caminho realmente de construção muito grande mesmo, assim, porque são passos de formiga, né? A gente entrar numa unidade que não tem uma fonoaudióloga contratada e a gente fazer esse crescimento, mostrar a importância do nosso trabalho lá dentro, é muito desafiador. Acho que a palavra é essa, é desafiador, porque Imagina. nos coloca à prova todo o tempo, né? No início, quando eu entrei na residência, eu cheguei a escutar de uma médica mais antiga que ela não pedia, não solicitava fono, porque atrasava a alta do paciente. Ah, E essa mesma médica, Uau! aham, exatamente. Então, assim, e essa mesma médica, depois de, né, eu fiz a residência, depois eu retornei para atender convênios, ela não. Isso foi o quê? Acho que 3 anos depois. Não, 1 ano e pouco depois que eu terminei a residência, tá? Ela não liberava 1 ml para um paciente prematuro sem que eu avaliasse e dissesse, pode liberar. Ela não aumentava o volume de via oral, ela não liberava o seio materno se eu não dissesse, pode fazer. Então, assim, é realmente uma construção. Não adianta eu falar, é importante, é importante, é importante, e a gente não conseguir mostrar isso na prática. Então, meu objetivo sempre foi, lá dentro, mostrar isso na prática. Como que é a nossa atuação? Qual que é a importância para esses bebês, né, que passam um início de vida tão difícil, tão invasivo, né? sim. Então, a gente não só levar em consideração a questão da disfagia, mas a questão de recusa também, porque são pacientes que, basicamente, o que eles conhecem dentro da boca no início de vida, o que que é? É tubo, é Mano- sonda, Manuseio, luva. manuseio, exatamente. Vai fazer um procedimento, o que que acontece? Coloca o dedo de luva para o bebê sugar, né? Então, as associações nesse início de vida, né, em boca, são muito negativas para esses bebês, né? Então, assim, tem sido, no decorrer dos anos, um trabalho de formiguinha e que ele precisa ser começado do zero quando a gente muda a equipe também, né? Quando muda residente, quando muda médico contratado, Uhum. realmente a gente tem que fazer tudo de novo e ir plantando. É, Eu a acho gen- que tem tantas falas importantes, assim, te ouvindo e pensando nesse contexto, e é interessante a gente pensar no episódio anterior que a gente conversou e no episódio que vai vir já também sobre esse tema, do quanto, quando fala de amamentação e quem passou pelos processos de fazer cursos, enfim, começam a trazer essa questão de olhar para esse ambiente diferente, olhar para a mãe, né, que já foi lá o teu trabalho de conclusão da residência, então, de olhar um pouco mais para esse binômio. E aí tu vem e traz uma percepção tão que a gente fala muito sobre o processo de aprendizagem, né? A gente fala, comer é um processo de aprendizagem. E esse processo começa no nascimento. A criança explora o mundo pela boca. E aí as primeiras explorações dentro desse ambiente que é complexo são Uhum. explorações invasivas, né? São estímulos sensoriais que esse bebê não está preparado para ter. E aí tu traz um ponto importante, eu acho, Paty, para a gente pensar, que essa mãe também não está preparada para amamentar esse filho nessa condição. E de ver essa Uhum. criança dentro, com todas as intercorrências acontecendo, um medo, uma ansiedade absurda, um medo absurdo, um nível de estresse absurdo. E se a gente pensar que uma criança que não consegue comer tem um nível de estresse elevado, e a gente sabe que o nível de estresse reduz o apetite,
pensa essa mãe, essa criança no nível de estresse que tá passando por todas essas intervenções, e essa mãe, o nível de estresse dela nessa situação para amamentar. Então não tem Uhum. nada dentro de um padrão esperado, muitas vezes idealizado, né? Nossa, eu também fiquei É. pensando muita coisa que tu falou e querendo comentar já várias coisas. Mas vou por partes. Isso para costurar com o que a Bibi tá dizendo. Sim, acho que essa primeira parte que tu falou do teu TCR é a parte que eu acho que mais faltava, ainda mais que faz um tempo que isso aconteceu, né? A parte de olhar para a qualidade daquilo e não para a quantidade daquilo, e nem Uhum. como mais um passo para sair, e sim um primeiro momento. E aí eu lembrei, dando spoiler do nosso curso, que a gente tem na primeira aula, eu abri aqui até para falar direitinho, a Nina Johansson, que foi uma das últimas que a gente fez um curso com ela do AEOU, ela fala que vínculo e apego é a base de tudo para desenvolvimento. Falando então que a alimentação é essencial para desenvolvimento de aprendizagem em geral do bebê. Mas por quê? Porque ela começa falando que lá no início, quando a gente vai colocar no, no peito, isso é onde vai se iniciar esse vínculo e apego, porque a amamentação é bidirecional, não tem como ser só um fazendo, é dois itens ali se dançando, né, fazendo a dança da responsividade do bebê, Uhum. mas esse vínculo e apego é o que dá segurança. E até o que a gente comentou de dar orientações e conhecimento, fazer uma conversa antes. A gente conversou tanto com a Carol, vai aparecer também, vai falar isso com a Mel também, mas essa preparação antes não prepara para o Manel, né? Tu vai preparar, vai Exatamente. ter uma amamentação, a amamentação é difícil. Acabei de comentar que tem uma amiga minha aqui que tá tendo dificuldade para amamentar e não tá na anel. E ela foi orientada, foi falado sobre amamentação, só que a amamentação é uma coisa que é muito difícil. E mesmo que tu seja orientada numa criança típica, que não é prematura, não tá ali com todas as coisas que estão acontecendo dentro do Manel, imagina fazer isso lá dentro. Então, eu Uhum. lembrei desse vínculo e apego, é onde vai se iniciar, e é isso que vai dar segurança. E a criança se sentir confortável e segura é como ela vai conseguir se desenvolver. Não vai ser de outra forma. Bebê é assim, né? Uhum. E foi a primeira coisa que tu falou, então achei muito legal. E queria comentar também que tu chegou a fazer isso aqui, né, na Austrália. Pra quem não sabe, a Paty estava aqui, foi assim que a gente se conheceu. A gente fez o primeiro episódio, eu e a Bibi contando nossa história e até onde a gente se conheceu, eu e a Paty também. A gente já sabia quem era a outra, já tinha ido no curso lá no Chile também. Não sei se tu foi no da Marsha ou da Suzanne, Paty. Eu fui O na da marcha. marcha. No da Marsha, tu foi na cara. Inclusive, eu fui salva pela Paty naquele Eu curso. não sabia Eu não disso, sei se gente. eu não sei se eu contei, mas eu fui, meu voo quase eu não cheguei, foi uma loucura, o voo foi cancelado, enfim, me botaram num assento lá que tava sobrando, e a minha mala não chegou. E aí o Uhum. curso começava no dia seguinte, e a Paty salvou lá, né? A Paty me emprestou A roupa, gente, enfim, a a gente gente até dividiu o quarto, né? dividiu o quarto, Vocês dividimos dividiram o quarto. quarto. Eu não sabia Aham. Nós dessa Eu nem dividimos informação. o quarto. conhecia a Bibi. Não! Não, eu A não gente sabia chegou lá, disso. Foi. não. Eu lembro de ter visto. Eu sabia que a Paty era amiga da Lu. A Lu era a pessoa em comum que eu tinha com a Paty. Só que eu nunca sentei conversar. E eu lembro que a gente sentou jantar no Chile e a Paty estava perto. E aí a Lu comentou: a Paty tem um blog de viagens, uma página de Uhum. viagens. E eu, ai, que legal. Daí que eu virei olhar quem era a Paty. Foi nesse momento. Mas a gente Exatamente. nunca trocou ideia por muito tempo. Aí a gente veio para a Austrália para fazer para ajudar nesse projeto de doutorado da Stephanie. E aí que eu conheci a Paty de verdade. Daí a gente até morou juntas. É verdade. Mente. Mas E eu, quando a Paty me emprestou a roupa, eu não conhecia a Paty também, né? Nós chegamos, a Aham. gente dividia quarto, bom, nós queríamos ir para o Chile, precisávamos dividir quarto, vamos organizar como é que a gente vai Economizar, otimizar né? essa viagem, porque precisa economizar, né? Então, foi muito legal. E aí os foi da contatos vão acontecendo caravana. e esse mundo é uma ervilha, porque aí depois É, a Ana morava com a Paty e foi no Chile, que né? Enfim, eu acho que é. esse curso do Chile daria um episódio, hein, Ana? Que muita coisa aconteceu Foi nesse bastante curso. gente do Brasil, né? A gente estava numa É, Sim, caravana boa mesmo. Tinha gente foi de muito tudo que é lugar. bacana.
Até tem uma nutri, aquela nutri que a gente conversa às vezes, Bibi, de Brasília, que a gente indica para quem pede indicação de Brasília. Eu acho que ela estava nesse caravana também. Eu Teve, acho que sim. tem bastante É, gente. mas voltando assim para essa questão da O que ANEL, mas enfim, eu que falei esse... na Bibi, desculpa, é que eu falei na Austrália para dizer Não, vai que lá. para costurar, para quem se perdeu na nossa desviada, orientações antes ainda assim não prevê como atender como fazer a amamentação na ANEL para os pais. E a Paty aqui fazia essas orientações para mães, né? A Paty fazia essa Uhum. conversa para várias gestantes. Ela fez um grupo aqui. Conta um pouquinho, Paty, mais ou menos como foi. Então, eu acredito muito que essa questão de orientação é extremamente importante, né? E na Austrália a gente acaba vivenciando um sistema de saúde completamente diferente do Brasil. Então, é tudo muito técnico e não é tão acolhedor que nem aqui, que a gente tem esse. O brasileiro, de forma geral, tem esse perfil muito acolhedor, né? Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eu senti muito que as mães precisavam dessa orientação, né? De um olhar de orientação muito mais forte do que elas tinham, porque elas me falavam assim, ah, parece que cada um que me atende fala uma língua diferente. Porque, sabe, a gente fala aí, ah, isso pode, isso não pode, aí eu fico confusa, não sei o que fazer, não sei que caminho tomar, né? Então, assim, algumas mães eu tive a oportunidade e foi muito bacana, e até fiz alguns grupos também, de orientação. Então, foi muito bacana. Por quê? Porque nessa consultoria pré-parto, eu conseguia realmente trazer para o contexto daquela família as questões ligadas à amamentação. Por quê? Porque a amamentação, eu digo que a amamentação ela virou uma terra de todo mundo e uma terra de ninguém, né? Todo mundo sabe alguma coisa e aí acha que sabe tudo sobre o assunto e dá pitaco e isso e aquilo, né? Então, o meu objetivo sempre com as famílias foi afunilar essas informações para a realidade e para o contexto familiar de cada um, tá? Então, assim, o que eu sentia quando eu fazia isso é que eu reduzia a ansiedade dessas famílias, né? Principalmente dessas mães, Uhum. porque elas viam que elas não precisavam saber tudo de tudo, né? Claro que algumas situações iam se apresentando ao longo do tempo, óbvio que sim. Mas eu sempre falo para as mães que o processo de amamentação, ele é um processo de construção, né? Que algumas vezes vem lá de quando tu é pequena, que tu sonha com isso, que tu idealiza, né? Passando para conhecer um companheiro que vai fazer parte dessa construção ou não, né? Dependendo de como vai ser. E aí a desconstrução, que é realmente o bebê real, a maternidade real, o puerpério, as dificuldades que estão, né, naquele momento ali, e a reconstrução é baseada realmente nessa dia, de como essa dia funciona, como que essa família funciona. O que que a gente vai fazer com essas dificuldades? A gente pode realmente fazer alguma intervenção pontual, ou a gente vai ter que fazer uma intervenção a longo prazo, ou só a orientação vai funcionar, né? Então, assim, porque realmente é um processo. E foi bem bacana. Acho que foi as famílias que eu trabalhei com esse sistema de pré e pós-parto. Foi muito legal porque a gente conseguiu alinhar as orientações pré-parto com a prática, né? Com o que a gente estava vendo desse bebê real, né? Então, assim, foi muito legal mesmo. E eu sempre digo, não é porque eu sou consultora, não é porque eu trabalho na área, mas é algo que eu acho que todo mundo deveria ter, deveria, passar por uma consultoria pré-parto, porque realmente é muito importante. É o conhecimento que ganha uma dimensão, é a informação que traz uma dimensão de preparo que nem nada compara isso, né? E não é um preparo dizendo isso vai acontecer ou isso vai Uhum, acontecer. É algo sobre, são exatamente. possibilidades, né? E aí isso me faz lembrar uma. Enquanto tu estava falando antes, eu estava lembrando de uma coisa que a gente constantemente fala sobre a responsividade, né? Como ser responsivo à criança. E essa responsividade, ela vem desde do nascimento, né? A gente conseguir Uhum. entender os sinais do bebê. E se a gente conseguir lá no pré falar para o pai e para a mãe, esse bebê vai te dar sinais que são além de fome naquele momento,
isso facilita muito a compreensão dos pais de como lidar com determinada situação. E aí eu queria te ouvir um pouco, Paty, sobre como tu enxerga esses sinais de responsabilidade dentro da UTI, né? Perante também a equipe. Hoje tu tem uma realidade diferente, né? Porque isso que tu traz um pouco, acho que daqui a pouco tu pode comentar sobre essa construção de formiguinha também, dentro desse ambiente de trabalho, mas dentro da tua prática, assim, o que que tu identifica quando a gente fala, pensa sobre o campo da responsabilidade, né? É, o que que tu identifica, assim, que acontece, ou até em falas com colegas, como é trabalhado essa responsividade dentro da UTI, não? Olha, eu vou te dizer que ainda é um processo que está em construção, porque realmente, de forma geral, o aleitamento materno ele é visto como algo muito natural, né? Assim, ah, não, todas as crianças mamam, todas as crianças podem mamar e têm potencial para mamar. Então, eu sinto que a equipe, que principalmente assim, a equipe médica, eles ainda têm dificuldade de respeitar esses sinais, né? Por exemplo, quando a gente pega um bebê prematuro, que tem uma prontidão oral ainda bem aquém, né, do que, se você for comparar com um bebê a termo, por exemplo, né? É um bebê que realmente tem não só um despertar, mas eu brinco com as mães, né? A boca está dormindo ainda, né? Uhum. Como a questão de esse bebê estar receptivo aos estímulos orais, esse bebê tem condições clínicas, mantém um padrão ventilatório ok, mantém saturação durante o seio materno, tudo isso eu vejo que ainda tem um pouco de dificuldade dos médicos entenderem que não são todos os bebês que vão apresentar condição realmente de seio materno, né? E eu acho que essa questão de responsabilidade, assim, ó, eu acho que é uma construção que ainda falta muito para chegar lá, tá? Sim, não é. Ainda está acontecendo, mas eu acho que principalmente o pessoal mais antigo, eles têm mais dificuldade ainda de enxergar isso, tá? De ver o quanto é importante. O bebê como um Porque ser que está até. respondendo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é um alinhamento, né? É realmente assim, um alinhamento da mãe, do bebê. São essas orientações que a gente estava falando antes, com todos os sinais do bebê, né? É a questão da prontidão, é a questão clínica, como esse bebê está respondendo. ahn, é- Esse bebê está receptivo, não está? O que que acontece, tá? Só para ilustrar isso. A gente tá numa leva de bebês que estão tendo muitas intercorrências gastrointestinais, muitas. E aí, bebês que têm ficado muito tempo em NPO. Então, qual que é o primeiro pensamento? O paciente sai do NPO, vai direto pro seio da mãe, tudo bem, não, liberou, liberou. Como se, não, tu vê, o bebê tá super ali, ele tá procurando, ele vai conseguir sugar no seio da mãe, vai ser. E aí, quando vai para o seio da mãe, muitas vezes os bebês estão completamente aversivos, completamente. Eles não querem o estímulo. Tu vê que são bebês que eles até procuram, né? Eles têm o reflexo de busca, mas eles estão com medo desse estímulo oral, né? Eles têm uma associação tão negativa à dieta, de forma geral, não só a via oral, mas a dieta de uma forma geral, que a gente tem que ir, né, quebrando isso devagarinho para realmente eles voltarem a fazer uma associação positiva, né? Então, assim, isso tem acontecido bastante nessas últimas semanas, tá? E é algo que eu tenho trabalhado bastante com a equipe, assim, da gente ver isso, da gente trabalhar esses sinais, valorizar, né? Porque e mostrar, eu acho que isso eu tenho tentado trabalhar bastante com a equipe, que são duas frentes diferentes. A gente trabalhar essa questão, né? Da disfagia em si, porque isso também é importante dizer para vocês. Como a minha trajetória mudou, né? Da residência para agora, a população também mudou. Por quê? Porque quando eu era residente, a nossa população de prematuros era uma população imatura, basicamente imatura,
né? Eram bebês que ficavam pouco tempo no tubo, eram bebês que ficavam, de forma geral, pouco tempo internada. A gente tinha bebês disfádicos, mas não era tão frequente, não era tão comum. Hoje em dia, por causa do Instituto de Medicina Fetal, lá na Santa Casa, a gente tem uma população de disfágicos muito grande, de pacientes com recusa. Então, assim, isso é algo novo também para os médicos, né? Porque até então eles viam a dificuldade, o bebê não está conseguindo coordenar, sugar, respirar, engolir, né? Mas para eles, essa questão da recusa de pacientes mais aversivos é muito novo, é bem novo, tá? Então, assim, a nossa população de disfágicos cresceu muito, e de outras situações que estão vindo com essa população sindrômica, né? Uma população que não tem só prematuridade, mas que tem outras questões neurológicas, cardíacas, situações até bem raras, né? Então, assim, vai colocando a gente também para aprender muito, porque tu vai para a literatura e não tem, né? Não tem sobre aquilo, aquela síndrome na fono. Tem lá uma coisa da medicina, Mais um geral, né? caso ou outro, mais geral, que a gente tem que montar esse quebra-cabeça, né? Entender de onde que estão vindo os sinais dessa criança, né? E Acho como que a gente vai agir diante disso? quem fala um pouco de Neo e a responsividade. Tu ia falar isso, Bibi? Bibi tá chacoalhando a cabeça pra quem tá Pode ouvindo só no seguir. Spotify. Sim, mas era isso aí, dá continuidade, Ana. Eu ia falar só que tem a Erin Ross, que é uma fono americana que dá aula também junto com a Keitumi no SOS, mas ela tem todo o curso dela, que é Feeding Fundamentals, acho que ela faz o SOFI, que é a sigla, Uhum, e ela fala muito daí nessa parte de responsividade dentro da NEL, de ser completamente cue-based, que é seguido das pistas do bebê, né? Que seria a única coisa que a gente uhum. tem. A informação, a comunicação do que ele tá sentindo no corpinho é tudo pistas que a gente tem que saber ler, né? Estando ali. Aí eu lembrei só de comentar isso, Bibi. E eu estava pensando na Erin Ross enquanto tu estava falando e pensando que essas comorbidades que acometem essa população, quando tu vem falando, tudo a gente relaciona para o conforto desse bebê, né? Então, entender ainda é difícil, ainda é desafiador entender se esse bebê está ou não está confortável, porque muitas vezes alguns sintomas vão demorar dias para ser, dias, meses, às vezes, para ser compreendido da onde estão vindo, né? Então, quando tu fala que é uma população nova, a gente entende hoje que esse assunto também está sendo mais estudado. Essa complexidade multifatorial se fala há muito tempo, mas entender Uhum. sobre, pensar sobre, me remeteu à questão do conforto e em paralelo a isso, me remeteu também, falando antes, a Ana comentou do curso, no curso de intervenções, a gente fala bastante quando a gente dá aula de casos médicos complexos, a importância da gente olhar para aquela criança, em todos os casos, a gente vai olhar para a criança de uma maneira individual. Aquela Uhum. criança, ela não vai ser definida pela síndrome dela. Aquela síndrome que ela tem, ou aquela complexidade que ela tem, vai ser uma característica do quadro que ela apresenta e que vai fazer com que a gente pense sobre características e tente montar exatamente o que tu falou, essas peças do quebra-cabeça, né? Mas como é importante a gente pensar sobre a individualidade, Uhum. porque mesmo que tenha a mesma síndrome, mesmo que tenha nascido no mesmo período, tenha passado pelas mesmas intervenções, são sujeitos totalmente diferentes. E eles vão responder, são binômios entre mãe e bebês Uhum. totalmente diferentes, que vão responder Uhum. de maneiras diferentes. Então, quando a gente pensa sobre essa responsabilidade também, olhar esse contexto da individualidade, desse olhar integrado dentro desse cenário, né? Eu acho que é um trabalho muito lindo e muito desafiador, né? Bem, Eu não, e quero ressaltar a importância de ter profissionais que são dessa área nessa posição, porque eu uhum, tive a residência
E quando eu fiz a residência era um meio ano, 6 meses na pediatria e 6 meses na anel. E eu tive 2 experiências absurdamente traumáticas lá dentro. Uma foi que eu fiquei pensando quando tu começou a fala, falando das mães estarem lá num lugar que é completamente diferente, e uma experiência foi isso, eu tinha subido lá enquanto eu estava na pediatria, eu subi para ajudar na tradução da estimulação da Chantal e Lau. As meninas queriam ter uma padronização lá da estimulação e daí queriam que eu ajudasse na tradução do inglês. A Bruna que estava lá em cima, a Gentil, lá com as meninas da NEL, e daí ela disse: "Sobe para ajudar a gente", subi. E eu não tinha passado em NEL ainda. Na faculdade eu não tive estágio em NEL. A gente passou acho que um dia pela porta e a nossa história era fazer flyerzinho de amamentação para o hospital, numa matéria de saúde coletiva. Então eu, Ana, nunca tinha ficado num ambiente com tanta coisa acontecendo que a pessoa pode morrer. E aí eu entrei, tinha, sei lá, 10, 15 pessoas numa salinha pequena, que é 5 incubadoras, acho que era, e uma mãe do lado de um bebê, e começou a apitar a máquina desse bebê. E estava chegando gente com enfermeira e técnica para trazendo um bebê, a fono que tinha entrado comigo fazendo outra coisa, a Bruna que estava comigo falando com outra pessoa, e eu olhando para essa mãe, e essa mãe olhando para o negócio, e o troço fazendo bi, 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 bi. Minha internet tá fraca. Bi, 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 Não. e aí eu comecei a ficar agoniada olhando pra mãe, porque a mãe estava assim, olhando pra todos esses profissionais lá dentro correndo, e ninguém dizendo pra ela que aquele bi não era nada. E eu, que tinha pela primeira vez pisado lá dentro, não sabia que aquele bip não era nada. E aí eu fiquei nervosa também, e aí eu olhei pra Bruna e disse: "Ninguém vai ajudar essa mãe". E falei meio alto, porque vocês que me conhecem já sabem que eu falo alto às vezes. A fono quase teve um troço que eu disse isso, porque a enfermeira que entrou lá era uma enfermeira meio braba, e tem essa também de equipe Nel ter uma fama de ser mais tensa e ríspida, não sei se todos os hospitais é assim, mas naquele momento aquela enfermeira, e depois eu levei uma mijada, assim, fenomenal, porque eu perguntei: "Ninguém vai ajudar essa mãe?". Porque eu não sabia que era um bip que toca o tempo inteiro. Normal. Depois, quando eu fui lá participar, fazer os meus 6 meses na ANEL, óbvio, a gente teve um período de adaptação que eu fui conhecendo tudo e foi aí que eu comecei a bloquear barulho fundo, eu acho, porque Barulho. daí eu ignoro Aham. o que tá acontecendo atrás de mim. Mas foi bem traumático. E a outra experiência foi numa parte de amamentação, de ter uma mãe que estava começando, o peito dela tinha um peito meio plano, o bebê estava já não estava na parte mais crítica, estava na sala menos crítica, Intermediária. mas a fono que responsável naquele momento não era a minha preceptora, era outra pessoa. A minha preceptora naquele ano até era uma pessoa que, por mais que não fosse muito com a minha cara, ela me tratava bem e era bem respeitosa, a gente tinha uma relação profissional ok, mas essa outra, ela, sem mentira, gente, ficou 30 minutos com um bebê chorando, gritando, a mãe suando, a mãe chorando, e ela aqui, ó, enfiando a cabeça no peito, enfiando a cabeça no peito. Eu eu fi eu saí da sala umas 3 vezes e voltei pra não chorar na frente da mãe, e quando eu terminou o meu tempo de, tipo, horário que eu podia sair, eu saí, entrei no elevador, eu desci o elevador aos prantos, chorando, porque foi a pior cena que eu já vi na minha vida, foi ter feito isso. Uhum. E eu não tô nem aí que eu tô contando no podcast, porque o podcast é nosso, ninguém sabe o nome da pessoa, e quem sabe é só quem estava lá com a gente, e eu vou dizer porque foi o maior trauma da minha vida, foi ter visto essa cena e o bebê chorando, a mãe chorando, e a pessoa ali sem percepção da humanização de fazer aquilo. Então, tipo, por quê? Uhum. Porque essa pessoa não era dessa área, era da áudio e foi colocada ali. Então, profissionais de NEO, vocês precisam fazer cursos e saber coisas de bebê, de mãe, de alimentação, de humanização, porque é um momento que menos propício para te tentar forçar algo ali. Uhum. É horrível, É, tá? e entender que assim, ó, existe uma expectativa, sempre vai existir uma expectativa materna muito grande em relação a esse momento, né? E principalmente quando a gente fala de bebês que tiveram uma trajetória muito grande até chegar a ir ao seio materno, né? Bebês prematuro extremo, bebês que foram muito graves, né?
bebês prematuros de uma forma geral que não foram estáveis o suficiente no início de vida para ir para o seio logo no início, né? Que vão para o seio depois. Sempre é lógico que essas mães vão criar uma expectativa. Todas as mães criam em maior ou menor grau, né? Mas o que muitas vezes acontece é que essas mães, nessa construção, elas imaginam que esses bebês vão ter um desempenho de um bebê a termo, um bebê saudável, um bebê que foi direto que nasceu e foi direto para o seio, que vai ter um desempenho oral e vai sugar como um bebê a termo, que vai permanecer no seio um longo tempo. Então, existe essa construção. E eu tento sempre trabalhar com essas mães antes da gente colocar exatamente isso. Olha, vai ser a primeira vez. Tu vai ver que talvez ele nem procure, né? Ele não tenha tanto interesse, tá tudo bem. O importante é ele fazer essa exploração, ele sentir o cheiro, né? Se ele quiser procurar, ele vai procurar. Se ele quiser abocanhar teu seio e sugar, ótimo. Se ele não quiser, tá tudo bem também. Não importa o tempo que esse processo vai durar, mas esse processo tem que ser confortável para ti e para o teu bebê. A partir do momento que a gente está identificando sinais de estresse nessa criança, a gente não pode continuar, né? Por quê? Porque a gente vai estar sendo conivente com essa construção de experiências negativas. E nosso objetivo é exatamente o contrário disso, é fazer essa desconstrução, é começar a trazer experiências positivas para esse bebê, né? Então, assim, eu sempre começo já falando para essas mães, para que elas realmente tenham a consciência de que, ok, né? Pode durar 1 segundo, 2 segundos, ou pode durar 5, 10 minutos, que é um tempo razoável para um bebê, né? É um tempo muito bom para um bebê prematuro que está iniciando esse processo. Então, eu vejo muitas vezes que ninguém, até tu ter um prematuro ou conhecer um prematuro, tem a noção do quanto é desafiador, por exemplo, mamar no seio, né? Ou iniciar a via oral, Uhum. por outras formas. Eu brinco que a gente só conhece, a gente só sabe que é desafiador 1 ml quando a gente conhece um bebê prematuro ou um bebê que teve muita intercorrência, né? Porque Sim. as mães ficam, 1 ml é tão pouquinho. Aí eu falei, olha, pra gente é, mas para eles que estão aprendendo é muita coisa, né? Então, assim, eu sempre tento trabalhar essa quebra de expectativas, né? Para que realmente não aconteça essa frustração de, não foi tão bem quanto eu imaginava e tudo mais, né? Porque realmente é uma experiência, dia após dia. Eu brinco que é como se fosse uma academia. Eu falo para as mães, é o CrossFit. É o CrossFit. A criança vai começar lá no nível iniciante, né? Aí eu falei, imagina, ela chegar na academia hoje, aí o instrutor fala, tu vai pegar 1 quilo. Aí amanhã ele vai na academia, hoje tu vai pegar 100 quilos. Aí a criança fica, opa, tá, mas eu vou tentar. Aí talvez a criança até consiga pegar os 100 quilos, mas isso vai gerar um cansaço, né? Isso vai gerar um estresse. Talvez a segunda vez consiga até pegar 100 quilos de novo, mas isso vai começando a acumular cansaço que essa criança não está preparada para passar, né? Então, eu sempre tento fazer algumas analogias para que as mães entendam o Sim. quanto é desafiador todo esse processo, né? E o quanto tem que ser respeitoso também esse processo, né? Então, assim, é realmente me dói quando eu vejo esse tipo de situação que a Ana relatou, né? De forçar uma situação, porque realmente não é algo que tem que ser forçado, porque isso gera estresse para a criança e gera estresse para a mãe, porque a mãe tá vendo que não tá dando certo, né? E aí e tu já tá num contexto que é estressante, que é um contexto hospitalar que já é estressante. Uhum. Então, nesses momentos, o que que a gente tem que fazer, né? É botar na balança o quanto vale a pena seguir tentando naquele momento, né? E explicar para a mãe e acolher e tentar de novo em outro momento. Tati, aí na NEL vocês têm a prática do método canguru para iniciar esse vínculo e contato, mesmo que não tá mamando ainda? Ou Uhum, não tem o sim. espaço? Ou tem?
Então, a gente não tem o espaço, Nossa, né? quase não. Mas é estimulado principalmente assim a posição, canguru, tudo, né? A gente não tem um método completo, mas sim a posição sempre que a criança estabiliza, né? Até alguns casos mais atualmente assim começou nos últimos anos, até alguns bebês em CPAP começaram também a fazer em alguns casos, né? Que são bebês que são mais agitados, bebês que realmente vão se beneficiar, Uhum. dependendo. Mas é algo que eu acho extremamente importante e que eu sou super defensora, assim, porque eu vejo o quanto beneficia, né, esse bebê, assim, eu acho que traz uma regulação muito importante para os bebês. Muito, muito importante. Paty, e pensando, já que a gente está falando nesse mês do agosto dourado, amamentação, também tem os casos dos bebês que vão receber esse leite sem ser na amamentação. Tipo, se eles não estão prontos, né? O aleitamento materno pode continuar sendo feito, mesmo que vai ser dado de outra forma, ou pela sonda, ou por outras técnicas, que acho que a gente não vai entrar aqui nas técnicas, né? Mas daí vocês têm o banco de leite ali Uhum. perto, porque isso é uma coisa que a gente vai conversar. Vai ter no próximo episódio também falando com a Mel, que a gente achava que não tinha banco de leite aqui na Austrália, e eles têm, mas num formato completamente diferente do que é no Brasil. Então, como que é essa parte de vocês terem a mãe também fazendo essa retirada para poder manter o aleitamento materno, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mesmo que não esteja fisicamente indo no peito mamar, né? Ali na Santa Casa, a gente tem o banco de leite, né, que fica localizado do lado da NEL. Então, assim, é super propício para as mães passarem lá e irem para a NEL, né? Então, as meninas do banco de leite também são super atuantes nessa questão da amamentação, dão super auxílio também para as mães. E, e a gente, né, enfatiza muito com essas mães a importância de ir no banco de leite, né, para até nesse processo inicial de enviar o leite para o bebê receber através da sonda. Uhum. Algumas mães que têm muita produção, que podem doar também, né? Até a gente teve uma. A gente, infelizmente, a gente está numa leva assim de mães que estão indo pouco ao banco de leite, né? E aí eu falei, daí eu falei até para a Nutri, eu disse, olha, as nossas mães estão super orientadas, assim, a gente manda todo mundo para o banco de leite, né? Porque eu acho que isso também é importante de falar. O que a gente vê na prática é que o processo todo de puerpério dessas mães fica bem modificado, bem diferente, né? São mães que elas vão ter a pojadura, né, a descida do leite em um momento diferente, e tem mães que acabam tendo a pojadura muito rápida. Então, assim, numa situação normal, teria uma semana, 10 dias, essas mães têm a pojadura e já acaba pela questão do estresse, né? Tudo isso. E a gente sabe também que a questão emocional também é muito ligada à produção, né? Então, assim, eu sempre incentivo muito as mães a irem. A gente tem feito muito lá com os bebês muito prematuros, bebês que ainda estão que estão aprendendo a se organizar, não que estão muito desorganizados, que senão até é difícil, né? Mas a gente está fazendo estímulo em seio materno esgotado, né? Porque ajuda bastante, tanto as mães, traz um conforto para essas mães delas, ai, que legal, estou iniciando, né? Esse processo e tudo mais, dá um ânimo Uhum. nelas. E para esses bebês também aprenderem a fazer uma coordenação ali da saliva que acaba produzindo ali naquele momento que está sugando o seio. E aí, dependendo da produção da mãe, acaba saindo, né, um certo volume. Eu vou monitorando, vou fazendo uma ausculta, vou vendo como é que está a questão de sucção, de deglutição ali, para ver como é que está, se esse bebê está conseguindo se organizar ou não, mas é um processo que a gente tem feito com bastante bebê e que tem sido bem bacana, assim, para eles aprenderem a se organizar. Então, para isso, o que que a gente precisa? De um banco de leite, né? Porque daí as mães precisam. Algumas mães falam, ah, mas eu tirei em casa. Ai, que horas que tu veio? Tipo, são 8 horas da manhã, a mãe saiu de casa às 6h30. Aí eu falei, não, né, já tem um Tá. tempo, então teu seio já encheu, é importante que tu faça aqui. Então, as gurias são super aliadas nossas, assim, nesse processo, porque é muito, muito, muito importante. Muito bom. Eu acho que tem todo esse caminho, assim, que tu vem conversando e tal, eu só consigo pensar que a amamentação é mais uma área
linda, desafiadora, dentro das questões de alimentação, dentro da fonoaudiologia. E aí acho que isso me remete um pouco, a gente conversou lá no episódio 2 quando a gente estava falando das áreas que convergem e divergem, né? Que, o quanto trabalhar com terapia de alimentação é desafiador, e também o quanto cada especialidade tem as suas particularidades e tem as suas características. E dentro de uma equipe, tu está trabalhando com uma equipe onde muitos profissionais têm diferentes conhecimentos de background, mas têm muitos conhecimentos em comum também sobre, por exemplo, a amamentação, né? Então, conseguir conduzir e conciliar todas essas informações é um trabalho de construção que nem tu mesmo vem Uhum. falando, né? E pensando assim, Paty, a gente está se encaminhando, eu acho, para o final, mas acho que isso daria para renderia muito mais Nossa. momentos de conversa, né? É, se para quem está começando a trabalhar nessa área da NEL, se tu pensar assim, se tu relembra assim, o início da tua trajetória e pensar assim, alguns conselhos ou algumas dicas para quem está entrando e quer começar a construir esse trabalho, tanto esse trabalho de olhar para a família, para a mãe, quanto para esse trabalho de olhar para a equipe e o trabalho de olhar para esse bebê, né, para essa criança, como conectar tudo isso, interligar tudo isso para começar esse processo de construção. O que tu diria, assim, quais seriam os teus pontos para pensar? Então, é uma pergunta complexa, porque realmente são muitos pontos e que realmente eu levei um tempo, né? Tem coisas que vieram comigo que sempre foram da minha personalidade, né? E que eu acabei tendo mais facilidade de lidar com algumas coisas. Mas, assim, a residência me ajudou muito nesse processo, porque na época que eu fiz a residência, eu não tinha preceptoria, eu só tinha tutora, né? Então, é diferente, assim, é uma professora que discute comigo, né? E não tá lá o tempo todo na prática. Então, eu, eu sei, eu tenho certeza que grande parte do que eu aprendi, assim, de colocar a mão na massa, mas principalmente de ter o bom senso. Sabe, assim, de estudar as coisas, de estudar os assuntos, de estudar técnicas e tudo mais. A época que eu era residente, a ANEL, ela era completamente restrito o uso de mamadeira, né? A gente usava uma mamadeira a cada 4 meses, vamos dizer assim. Nossa. Hoje já é já é muito mais liberado, justamente porque mudou a chefia médica, mas também porque a nossa população mudou, né? Então a gente também tem que ter outros meios de proporcionar uma alimentação mais segura para essa população, né? Então, assim, eu fui construindo isso na prática praticamente sozinha, né? A minha tutora foi muito importante naquele processo, a professora Sheila foi muito importante naquele processo de aprendizado, mas a prática mesmo, assim, eu sei que foi uma construção desses passinhos de formiga, de dar a cara a tapa, de sentar com a equipe e falar, olha, eu acho que esse paciente não tem condições de via oral, eu acho que esse paciente pode aumentar a via oral. Como que eu ia me colocar à frente essa equipe, né? Porque não adiantava eu gritar, eu pegar ou ser desrespeitosa com alguém. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir. E tentar mostrar, principalmente, que o que eu estou sugerindo, né? Isso foi acontecendo com o passar do tempo, né? O que eu estou sugerindo tem um fundamento. Aí muitas vezes a equipe médica, não, vamos tentar desse jeito. Aí eles viam que não dava certo. E isso acontece até hoje, né? Assim, então vamos fazer do teu jeito. E aí ver que o processo terapêutico muda, que as respostas das crianças mudam, né? Uhum. E eu só vou aproveitar eu vou terminar a resposta, mas só para falar um negócio que eu ia falar antes, é que a gente, quando a gente trabalha em UTI neonatal, a gente anda, que a Ana falou dos barulhos e não sei o que, um monte de coisa acontecendo, né? A gente anda sempre com o nosso radar muito ligado em tudo, né? E a gente aprende a identificar tudo sobre os bebês que a gente atende. Eu brinco que cada criança que eu atendo, vou construindo um livrinho de conhecimento, assim. Fulano faz isso quando eu toco em tal região do corpo. Ou quando eu posiciono o bebê assim, sabe, assim, na minha cabeça eu tenho isso. Então, eu sei exatamente cada mudança de comportamento desse bebê.
Eu sei quando esse bebê não tá bem, quando esse bebê tá com o abdômen mais distendido, quando tá mais desconfortável, né? Nos nossos atendimentos, a gente acaba identificando pacientes com laringomalácia, com faringomalácia, pela clínica. Eu já identifiquei bebês com sepse. Então, várias coisas vão aparecer no nosso atendimento, porque é o momento que o bebê sai da zona de conforto para mamar, né? Então, a gente tendo sempre esse radar ligadinho ali, a gente consegue identificar essas coisas. Mas não adianta a gente ter esse radar ligado se a gente não sabe como passar isso também para a equipe, né? Porque essa fono louca, esse Uhum. bebê estava super bem ontem, como que ela está dizendo que hoje não mamou direito, tá com uma cor estranha, né? Então, isso é muito importante, e isso foi muito importante na minha formação, né? Não só o conhecimento prático, o conhecimento técnico, mas também como eu vou passar isso diante da equipe, né? Então, assim, a minha residência foi extremamente importante nesse processo, e hoje eu sou preceptora de residência e eu sempre falo para meus residentes, tudo isso que eu tô falando para vocês, assim, eu falo muito para eles. E meu objetivo é sempre formar bons profissionais. Eu não vejo ninguém, e eu acho que isso também acontece muito na nossa área, esse espírito de competição, né? Eu digo, gente, pelo amor de Uhum. Deus, eu quero que tenham pessoas que saibam trabalhar com o NEL, que cheguem aqui Isso. e tenham segurança para lidar com um paciente grave. Entendeu? Que olhem um bebê desaturando enquanto tu tá atendendo e uma mãe do lado, e tu pode estar morrendo por dentro, mas tu tá ali, conduzindo ali, sabendo o que fazer, né? A gente precisa saber isso, a gente precisa ter um perfil para trabalhar com o NEL, para trabalhar em UTI. Eu digo que a fono é um funil, né? São várias áreas que a gente vai afunilando, afunilando, e porque tem características. Nem todo mundo que trabalha no hospital tem característica para trabalhar em UTI, Sim. porque realmente Perfeito. é muito específico, muito complexo e exige muitas frentes de diferentes frentes, pessoais, profissionais, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ir aperfeiçoando, né? Então, assim, meu conselho para quem gosta e para quem gostaria de trabalhar na área é que precisa ter a prática. Eu acho que a residência ela dá muito isso, né? Porque eu dei aula para pós, né, para especialização, e o que eu via era muita gente fazendo curso, fazendo cursos, fazendo cursos. Só que na prática, nunca tinha botado a mão na massa. Então, assim, era a mesma coisa que nada, assim, era, o que que eu faço? Tá, eu aprendi isso, aquilo. Mas como que eu vou colocar isso na prática? Né? Então, assim, é olhar aquela criança com tu chegar no leito dessa criança, tu já começar a olhar ela com carinho, né? Quem que é essa criança? Não só a máquina, mas o que que essa criança está te mostrando? Qual que é Uhum. a cor dela? Ela tá confortável? Ela tá cansada? Ela tá com esforço ventilatório? Ela quer ser manipulada naquele momento? O que que ela tá precisando? Tu vai conseguir, no primeiro momento, entrar na boca dela? Nem sempre a gente consegue. Uhum. Nem sempre a gente vai conseguir. E tá tudo bem, né? Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que olhar essa criança com muito carinho, com muito cuidado e respeitar cada pista que ela tá nos dando nesse processo. Eu digo assim, uns seres desse tamanho, mini seres que alguns chegam a pesar 1 quilo quando a gente começa a atender, 1 quilo e pouquinho, eu digo, eles são nossos chefes. Eles que mandam e desmandam na gente. Eles que vão dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Então, assim, realmente é um processo bem, bem complexo. Então, estudar, né? Ter o bom senso e saber se portar para fazer uma discussão em equipe que realmente faça com que a equipe te olhe com respeito e saiba o que tu tá falando. Uhum. Saiba o que tu tá fazendo, né? Pô, né? Tá dando certo, que legal. Realmente ela tá sabendo conduzir o caso, porque não é simples, não vai ser rápido. Eu acho que também esse é um ponto bastante importante, que a gente tem que saber se posicionar. Porque não é de uma hora para outra que vai acontecer. Não é de qualquer jeito que vai acontecer.
Ai, a criança tá mamando 10 ml hoje e amanhã tá mamando 40, mas 40, a que custo que ela tá mamando esses 40? Né? Tá mamando no seio, tá lá 2 horas no seio da mãe, tá, mas e aí? Por que que ela tá 2 horas no seio da mãe? Então, tudo isso, assim, a Uhum. gente mostrar e ensinar, né? Deixar um rastro de conhecimento para as pessoas entenderem o que é, o que a gente faz, qual que é o nosso trabalho, qual que é a nossa importância e a diferença que a gente pode fazer na vida de cada um desses serezinhos que a gente vai atendendo, né? De cada mãe que passa pelo nosso caminho, cada família. Nossa, tudo que tu falou foi maravilhoso. Não tem Muito, nada. Dá pra muito. complementar pouquíssima Hum. coisa e dizer só aham pra quase tudo. É, tipo, muito bom. E é isso, E é um comunicação, né? assunto que, Comunicação e reconhecimento do que o bebê tá passando e autoconhecimento, que a gente falou no último curso, acho que Isso, foi. Eu, eu isso, cheguei a dizer para uma sim. aluna Aham. a resposta, eu disse, e aí, quando tu não souber o que fazer, você vai pra terapia. E trata a sua frustração lá. E aí a Bibi até depois disse, Ana, acho que tu foi meio ríspida. Eu, não importa, porque a pessoa tava passando do limite. E aí é isso, a gente também tem que lidar Isso. com a nossa frustração e também saber o nosso limite. E isso que tu Eu falou é Uhum. anotei perfeito. aqui, eu anotei aqui limite terapêutico, que eu queria comentar sobre isso. Tipo, isso que tu falou do perfil, a gente tem que saber que a Que não, gente às vezes tem que dar um passo para trás. E é, quando tu fala sobre Exatamente. comunicação e se posicionar para a equipe, a gente pode trazer isso para fora do contexto da ANEL e pensar quando a gente está se comunicando com pais, a gente precisa saber se posicionar para os pais e a gente precisa saber se posicionar para os colegas que não estão no mesmo espaço que a gente. Né? Então, essa Uhum. tua fala eu acho que foi linda, assim, e muito, muito importante. Para quem chegou até aqui e está ouvindo a gente, é, reflitam sobre isso mesmo. E se quiserem mandar algum comentário, mandem para a gente, para o @animalimentares. Se quiserem mandar por e-mail, animalimentare@gmail.com também. A gente vai deixar aqui na descrição o arroba da Paty também. Agradecer imensamente a tua participação, Paty, a tua disponibilidade de tempo, a tua fala, é, com tantas informações valiosas da prática mesmo, né? E essa busca constante por equilíbrio. A gente precisa da prática, a gente precisa do estudo, a gente precisa do curso, mas a gente precisa conseguir ver a aplicação desse curso na prática. A gente precisa discutir esses casos. Fica o convite, né? A gente tem um grupo de estudos para discutir os desafios alimentares na infância, então a gente tem diferentes cenários aí é, de populações e diferentes cenários de profissionais para que discutem realmente o que está acontecendo. Então, que a gente tenha esses espaços dentro da nossa prática profissional, né, para que esse campo possa se fortalecer cada vez mais e que essas práticas responsivas sejam cada vez mais frequentes dentro dos diferentes espaços e não ainda algo muito além ou aquém que a gente precisa ficar buscando, né? Mas que a gente possa Uhum. seguir construindo e solidificando cada vez mais isso. eu queria agradecer Ah, eu também, podia Paty, por tu ficar. estar participando, porque foi uma fala muito boa, porque a gente é próximo, porque eu tô muito feliz que tu tá aqui conversando com a gente, e porque a gente vai trazer e quer convidar só pessoas que falam o que tu falou nessa fala final perfeita ali, de querer compartilhar o conhecimento. A gente não quer pessoas que não vão explicar e não vão dizer o que elas sentem, não aqui, mas no todo, na prática, né? Então, Uhum. tipo, não só nessa fala aqui do podcast, mas também de querer levar conhecimento, de quando dá uma aula, dizer como faz. Porque tem coisas que vão ser só vendo mesmo na prática, que esses sinais aí são mais difíceis de explicar só em fala, mas tu é uma das pessoas que também quer compartilhar o que tu sabe, não dizer que tu sabe, mas não dizer como é que faz. E isso acho que é muito importante. Quanto Exatamente. mais porque isso leva ao objetivo final que a gente sempre fala, que tudo isso que a gente faz como profissional de saúde é pro bem daquela criança, daquele bebê e daquela mãe. Não é pra gente, não é pra gente ser boa nisso, não é pra gente saber falar, é porque a gente falando, as outras pessoas que estão ouvindo e se formando vão também saber fazer depois, vão também tratar melhor, vão também pensar, será que eu sirvo para o Manel? Será que eu se me sinto bem ali Uhum. dentro e vou fazer um bom trabalho?
E aí essas pessoas vão ser boas, não porque elas vão ser boas sozinha, porque o bebê e a mãe vão receber esse profissional bom. O bebê e a mãe vão se beneficiar, e o bebê vai se beneficiar. E esse é o ponto de tudo, eu acho, Uhum. na nossa vida, É. profissional. É, Que é que lá na frente aquela mãe e aquele bebê sejam bem atendidos e possam ter uma experiência boa e mamar bem e comer bem, e aí tudo isso bem. Uhum. isso se dá através da expansão, né? E é uma expansão de conhecimento que tu acabou de fazer, é expandir pensamento, é expandir conhecimento e é expandir para chegar nessa família, e é para expandir para chegar nas outras pessoas que trabalham com Uhum. essa família, que não necessariamente sejam fonoaudiólogos, pode ser toda a equipe. É. Então, no momento que tu consegue te posicionar para uma equipe e essa equipe te enxerga, não é porque tá te enxergando e para dizer, nossa, ela é boa, nossa, ela tá fazendo a diferença na vida de alguém. Nossa, ela tá É para lá. aqui, vamos ouvir o que ela tá dizendo. É, É hoje. isso que a Ana falou, né? Então, foi muito, muito legal. Muito legal. É um assunto assim que eu fui, né, breve, porque realmente, né, se a gente fosse entrar em tudo de Sim. Nel, assim, tem muitas coisas, tem muitos casos interessantes, muitas coisas que a gente vê no dia a dia. Tem muitas famílias que te trazem um aprendizado muito grande, tanto pessoas, famílias muito boas, quanto famílias muito difíceis também, que nos trazem esse aprendizado de como lidar, né, frente a essas quebras de expectativas e tudo mais. E isso também eu deixo como lição. A gente sempre precisa, em qualquer processo terapêutico, mas quando a gente trabalha com pacientes internados, e tem que ser mais delicado ainda esse processo, né? De honestidade com a família, sabe? De não prometer o que a gente não pode alcançar. Então, eu sempre falo para as mães, assim, hoje o cenário é esse, né? Como o teu bebê vai responder é só o tempo que vai dizer, né? Mas teve uma mãe que me perguntou um dia, tu acha que ela vai tirar uma paciente que era muito grave, que era muito comprometida, ou tu acha que ela vai tirar a sonda, que ela vai se alimentar pela boca? Daí eu disse, a curto e médio prazo, eu te digo que não, né? Pelo contexto todo. Uhum. Mas não, eu falei assim, a possibilidade é muito grande que não, mas certeza eu não tenho como te dar, de nada. E eu prefiro que tu seja surpreendida por um bom progresso e que ela venha a mamar por via oral, do que tu cria uma frustração, né, uma quebra de expectativa e tudo mais diante de algo que não aconteceu. Uhum. Então, quando a gente trabalha com essas populações assim de risco, a gente tem que entender que eles surpreendem positivamente muitas vezes, mas também negativamente muitas vezes também, Uhum. né? Acaba tendo intercorrências atrás de intercorrências que colocam a perder muitas coisas do nosso trabalho, que a gente tem que recomeçar. Então, acho que isso é muito importante, né? A questão de honestidade, de clareza, de comunicar com a família também todo o processo terapêutico. As famílias entenderem o que que a gente está fazendo, qual que é o nosso trabalho, qual que é o nosso papel, o que que a gente está fazendo, né? E trabalhar junto com a gente na identificação de sinal de estresse dessa criança, para que eles também aprendam a respeitar isso, porque não adianta a gente ir lá fazer nosso trabalho um dia, uma vez, duas vezes por dia, né? Que eu tô lá todos os dias, mas e aí o resto do tempo? Essa mãe que vai colocar esse bebê no seio 8 vezes por dia, algumas vezes ou até mais. Uhum. Como que ela tá fazendo? Como que ela tá Perfeito. olhando essa criança? Né? Então, esse é um ponto também que é muito importante. Uhum. E eu podia ficar aqui horas Pois falando. é, a gente deu tchau, começou a finalizar 3 vezes já, mas é que é Aham, muito bom o assunto. A gente É não muita consegue gente. parar de falar. E eu já ia começar um gancho agora, e daí eu pensei, Não, não, calma, a gente pode gravar mais. a gente pode chamar a Paty de novo e fazer um outro especial em novembro, só sobre prematuridade, e daí a gente continua. isso. Ah, daí eu Isso falo, aí. ai, ai, muito bom. Brigadão, Pati. Ai, eu que agradeço o convite, eu amei e muito sucesso para vocês com esse podcast lindo. Obrigada. Obrigada.